Nesse vídeo eu vou mostrar para você, concurseiro, como fazer para acertar qualquer questão que envolva diagramas lógicos. Vou te trazer os principais quantificadores, apresentar vários exemplos e, claro, te dizer como agir em cada caso. Com foco e atenção no seu treinamento, resolvendo bastante exercícios, você vai estar preparado para gabaritar a sua prova de raciocínio lógico. Por isso, fica comigo até o final desse vídeo. Eu sou o professor Kio da Brabo Concursos e tenho certeza de que vai valer a pena para você. Vamos então falar dos diagramas lógicos, né? O que seria isso? Bom, basicamente um diagrama lógico é uma ferramenta que a gente vai utilizar para representar graficamente as proposições categóricas. Então, por meio de figuras geométricas, vai ajudar a gente a visualizar, a entender, a representar melhor a relação que existe entre os termos de uma proposição. Vamos trazer um exemplo para você ver como isso acontece na prática e ajudar a clarear o que eu estou te falando. Bom, pensa assim, todas as mães são felizes. Analisa essa proposição, essa sentença, tá? Então nós temos duas classes aí, das pessoas que são mães e das pessoas que são felizes, tá? E ele está relacionando as duas, né? As mães com as pessoas felizes. Está dizendo então, todas as mães são felizes. Então pensando primeiro no conjunto das mães, vou chamar de M, conjuntinho das mães, né? Então ali dentro desse cercadinho, dentro desse balãozinho, eu vou colocar todas as mães. Se é mãe, tem que estar dentro desse cercado. Tá certo? Nós vamos ver qual é a relação que existe das mães com as pessoas felizes. Então, todas as mães são felizes, quer dizer que qualquer mãe que eu pegar, automaticamente ela é feliz. Então, eu tenho que pensar no conjunto das pessoas felizes, contendo o conjunto das mães, porque não existe mãe que não é feliz, segundo essa sentença. Tá? Então, peguei uma mãe, automaticamente ela tem que ser uma pessoa feliz, então ela está dentro do cercadinho das pessoas felizes. Então, o conjunto das pessoas felizes, nesse caso, vai conter, né, o conjunto das mães. O conjunto das mães vai estar contido no conjunto das pessoas felizes, tá? Pode existir pessoa feliz que não é mãe. Isso eu não posso afirmar porque a frase não disse nada a respeito disso. Mas o que eu consigo ver do desenho, né, o que eu consigo bater o olho nesse desenho e pensar, bom, se é mãe, automaticamente é feliz, porque está lá dentro. Tá? Então essa é a relação, assim com essa parte visual, com essa parte gráfica, a gente consegue entender melhor a relação que existe entre as mães e as pessoas felizes, no caso dessa proposição. Bom, agora que a gente já tem uma noção do que é um diagrama lógico, vamos focar em quando é que nós vamos utilizar um diagrama lógico para resolver uma questão. Tá? Como o diagrama lógico ele é usado para representar proposições categóricas, vamos focar no que é uma proposição categórica. Tá? Então, uma proposição categórica nada mais é do que uma proposição declarativa que vai ter um sujeito e um predicado e que vai estabelecer uma relação entre dois conceitos ou classes. Tá? Então, no nosso exemplo de cima, ó, todas as mães são felizes, tá certo? Então, isso é uma proposição declarativa, tem um sujeito e um predicado ali muito fácil de você encontrar e tem uma relação entre duas classes, né? Nós temos a classe das mães e a classe das pessoas felizes. Então, nós temos ali uma proposição categórica clássica, tá? E aí, vamos trazer os principais quantificadores, porque quando você falar em proposição categórica, você vai pensar nos quantificadores. E aí, são 3 quantificadores que você tem que ficar atento, então eu vou trazer todos eles aqui para a gente resolver questões depois e ver que não tem muita complicação na hora de fazer isso, tá? Então, vamos lá. Nós temos aqui, por exemplo, o todo e o qualquer, que seria o primeiro caso. Tá? Já é o exemplo que eu dei, ó, todas as mães são felizes. É o mesmo que dizer qualquer mãe é feliz, tá? Pode aparecer dessas duas formas. A ideia por trás é a mesma, você vai ter um conjunto dentro do outro, um balãozinho dentro do outro, tá? Se é mãe, automaticamente é feliz. Qualquer mãe, todas as mães são felizes, tá certo? Bom, vamos lá, mais um caso, nós temos algum, né, que pode aparecer como existe ou com pelo menos um, tá? A ideia aqui é a mesma, então pensa na frase, ó, algumas mães são felizes. É o mesmo que dizer que existe mãe que é feliz, ou que pelo menos uma mãe é feliz, tá? Então quando eu vou representar isso, o cercadinho agora, o balãozinho das mães e o balãozinho das pessoas felizes, eles têm que se cruzar, tá? Porque vai ter intersecção ali no meio. Vai existir uma pessoa que é mãe e também é feliz, porque ele está dizendo que algumas mães são felizes. Existe mãe que é feliz, tá? Posso dizer que são todas? Não. Então pode ter um espacinho reservado ali só para mãe que não é feliz e tem um espacinho reservado ali para a pessoa que é feliz e que não é mãe. Mas com certeza existe essa intersecção, então elas se entrelaçam dessa forma aqui, tá bom? E o último caso seria o nenhum ou o não existe, tá? Pode aparecer das duas maneiras também. Então quando eu trago a frase nenhuma mãe é feliz, eu posso dizer também que não existe mãe que é feliz, tá? A ideia que eu estou usando
é a mesma. Então, não consigo achar uma pessoa que é mãe e também é feliz. Então, nesse caso, quando eu fizer os balãozinhos aqui, você vai perceber que as mães estão de um lado e as pessoas felizes estão do outro. Não tem ninguém ao mesmo tempo nos dois balãozinhos. Tá certo? Então não tem como ter uma pessoa que é mãe e ser feliz também, segundo essa frase. Por isso que a representação gráfica ela fica totalmente separada. Então, conhecendo esses 3 casos, a gente pode passar e resolver questões, que é o que importa para a gente no nosso treinamento agora. Mas antes de responder as questões, vou pedir para você deixar o like nesse vídeo, se inscrever no canal e ativar os sininhos para receber as notificações. Dessa forma, você contribui diretamente para que a gente possa continuar produzindo conteúdo de qualidade e gratuito para ajudar você a alcançar o seu sonho. Vamos começar com uma questão da FCC. Ela diz assim: todas as bailarinas são magras, logo, necessariamente, olha só, você tem de cara o quantificador, né? Todas. Então, apareceu todo, qualquer, você já sabe que é uma proposição categórica, você vai usar diagrama lógico. E aí, nesse caso, você vai ter um conjunto dentro do outro, um balãozinho dentro do outro, tá? Então, todas as bailarinas são magras. Nós temos a classe das bailarinas, o primeiro que apareceu, então vou fazer um cercadinho para as bailarinas. E se todas as bailarinas são magras, o fato de ser bailarina automaticamente faz ser magra, o conjunto das magras vai ter que conter o conjunto das bailarinas, tá? Então, as bailarinas vão estar dentro do conjunto das magras, tá certo? Então, agora vamos ver as respostas aí, as alternativas que ele me dá para ver qual que a gente pode marcar. Letra A, o conjunto das bailarinas contém o conjunto das pessoas magras? Não, completamente ao contrário, né? O conjunto das bailarinas está contido no conjunto das pessoas magras, tá? Ele está dentro, ele está contido, ele não contém. Tá bom? Então, na letra A fica errado por causa disso. Letra B, o conjunto das pessoas magras contém o conjunto das bailarinas? Aí tá corretíssimo, né? Então, o conjunto das magras contém o conjunto das bailarinas. O conjunto das bailarinas está lá dentro. É isso mesmo, letra B tá correta, tá? Vamos ver as outras para a gente ver por que tá errado, ó. Letra C, todas as mulheres magras são bailarinas? Repara que se eu pegar uma mulher magra, ela pode estar dentro do conjunto das bailarinas, como eu acabei de representar por esse pontinho aqui. Mas eu posso pegar uma mulher magra que não está dentro do conjunto das bailarinas. Então dizer que todas as mulheres magras são bailarinas é que está errado. O todas aí que estraga essa frase que faz ela ficar errada, tá? Então não posso marcar a letra C por causa disso. Na letra D diz que alguma bailarina não é magra. Mas olha o que a frase lá em cima diz. Como que alguma bailarina não é magra se diz que todas as bailarinas são magras? Tá? Então a letra D é o oposto, a ideia é dizer que existe bailarina que não é magra, é contrariar completamente a frase de que todas as bailarinas são magras. Tá? Então a letra D fica completamente equivocada. E a letra E tem o mesmo problema da letra C. Falar que toda mulher magra não é bailarina, eu também não posso afirmar que toda mulher magra não é bailarina. Tá? Então, eu já falei ali na letra C, nós temos os casos que eu posso pegar uma mulher magra que é bailarina e posso pegar uma mulher magra que não é bailarina. Temos essas duas possibilidades ali de acordo com o nosso diagrama lógico. Então, nesse caso, falar que toda mulher magra não é bailarina é forçar a amizade, aí você não vai conseguir ter essa resposta como a resposta da questão. Tá? Então, nesse caso, letra B de bola seria o gabarito aí da questão. Veja como a VUNESP já é um pouco mais generosa nessa questão, né? Ela traz para você os diagramas já prontos, tá? Então o que nós vamos ter que fazer é conectar, é ligar aí cada caso com o seu respectivo diagrama lógico, tá? Então diz assim: considere as afirmações, todos os alunos da sala são destros. 2, alguns alunos da sala são destros. 3, nenhum aluno da sala é destro. De acordo com as representações por meio de diagramas lógicos, a alternativa que corretamente relaciona cada afirmação com uma das representações propostas é... Então vamos lá, ó. No 1 nós temos todos os alunos da sala são destros, tá? Então todo, um balãozinho dentro do outro. Quem está dentro do outro? Bom, quem apareceu primeiro? Os alunos da sala. Eles automaticamente são destros, então os alunos da sala têm que estar dentro do conjunto dos destros. Eu vejo isso ali no diagrama que está representado pela letra P, tá? Então já sabemos que o 1 vai ser relacionado com o P. Na 2, nós temos alguns alunos da sala são destros. Agora não são todos, são só alguns. Se tem alguns alunos, existe aluno da sala que é destro, nós vamos fazer então 2 balãozinhos, né? E vai ter uma intersecção entre eles. Mas não vai ter um dentro do outro e eles também não podem estar totalmente separados, porque tem algum aluno, né? Existe pelo menos um aluno que é destro nesse caso, tá certo? Então nós vamos ali representar na letra M. Agora, a terceira é nenhum aluno da sala é destro. Bom, nenhum aluno da sala é destro. Então, alunos de um lado, né, e destros de outro. Nesse caso, eu vou ter que fazer separado os 2 balãozinhos. Isso aí a gente encontra lá na letra R.
Tá? Então, a alternativa dessa questão vai ser um relacionado com o P, o 2 com o M e o 3 com o R. Isso aí está lá na alternativa letra D. Então, esse aí é o gabarito dessa questão. Mais uma da VUNESP aí para a gente resolver. Ó. Fica atento nessa questão. Ela diz assim, em determinado município, alguns engenheiros são professores e todo professor é concursado. Sendo assim, nesse município, é verdade que... Vamos lá. Ó, repara aqui que a dificuldade nesse tipo de problema é que você tem duas proposições, então alguns engenheiros são professores, e a outra, todo professor é concursado. E aí você tem três classes, ó, você tem os engenheiros, os professores e os concursados. Tá? Então você tem aí que fazer a análise dessas duas proposições que relacionam essas três classes diferentes. Então quando aparecer esse tipo de problema, pode aparecer alguns com todo, ou pode aparecer algum com nenhum, mas a ideia para você resolver é a mesma. Faça o seu diagrama lógico com cuidado. Tá? Você não vai ter aquele assim, diagrama lógico cravado com certeza, mas você vai fazer aquilo que você está dito aí em cada uma das proposições, tá bom? Vamos começar. Alguns engenheiros são professores. Então, vou ter o conjunto dos engenheiros e vou ter o conjunto dos professores. Como alguns engenheiros também são professores, esses conjuntos eles têm que se interceptar, tá? Tem que ter intersecção entre eles. Então, tem um espaço reservado ali para o cara que é engenheiro e também é professor. Agora, quando eu vou analisar a segunda proposição, fala todo professor é concursado. Agora, repara, todo professor é concursado, os professores vão estar dentro do conjunto dos concursados, né? Automaticamente, os concursados têm que conter o conjunto dos professores. E aí eu não posso fazer esse conjunto dos professores separado para analisar essa sentença separada uma da outra, porque aí eu não vou estar analisando o contexto das duas, né? Lá nesse município. Nesse município vale as duas coisas. Então, eu já tenho o conjunto dos professores aí, e agora eu vou fazer o conjunto dos concursados, contendo o conjunto dos professores, tá? E aí você pode pensar o seguinte, mas poderia ser que o conjunto dos concursados, além de englobar os professores, também engloba os engenheiros? Poderia ser, mas não disse nada disso, eu não posso afirmar, então eu vou deixar essa situação, né? Dessa forma, o conjunto dos concursados pega todo mundo que é professor, pode pegar uma parte ali dos engenheiros que não são professores, pode ter engenheiro que não é nem concursado, que é um pedacinho ali de fora. Então, essas coisas eu vou deixar dessa forma, tá? Não vou ficar fazendo vários casos também, porque senão complica a sua vida, mas desse jeito aí a gente vai analisar as possíveis regiões. Vamos lá. Fala assim, é verdade, letra A, todo concursado é engenheiro? Então, todo concursado que você pegar, ele é engenheiro? Ó, cuidado, porque existe concursado que é engenheiro. Pega esse carinha, que é engenheiro e professor. Por ser professor, ele é concursado. Então, tem um cara concursado ali que é engenheiro. Esse cara existe. Agora, falar que todo concursado é engenheiro, aí é demais, né? Eu poderia pegar esse cara em outras regiões ali dentro dos concursados que não tem nada a ver com os engenheiros. Tá? Então, eu não posso afirmar que todo concursado é engenheiro. Fica errado a letra A. Tá? Agora, a letra B. Todo engenheiro é concursado? Então, de novo, eu consigo pegar um engenheiro ali que é concursado? Consigo dizer que existe, tá? Por quê? Alguns engenheiros são professores, então existe professor que é engenheiro. Se esse cara engenheiro é professor, por ser professor, ele automaticamente é concursado, tá? Então existe esse engenheiro que é concursado. Existe, tá? Mas nada impede de existir um cara que é engenheiro, mas olha só, ele está completamente fora do conjunto dos concursados. Tá? Então, eu não posso afirmar que todo engenheiro é concursado pelo que foi dito aí no problema, tá? Pode existir esse engenheiro ali que não é concursado. Então, a alternativa B fica errada porque ele trouxe um todo engenheiro é concursado, isso não dá para concluir, tá? Agora, na letra C, ele diz que todo concursado é professor. E repara que todo concursado é professor ao contrário do que ele me disse. Ele me disse que todo professor é concursado. Agora, todo concursado é professor, eu não posso concluir isso de lugar nenhum. Tá? Pode existir ali concursados que não são professores, tá? Que estão ali fora. Ó. Eles podem ser concursados e não são professores, podem ser concursados e engenheiros e não ser professores, né? Está em outra região. Então, não necessariamente todo concursado é professor. Então, não posso também garantir a letra C. Na letra D, ele diz que não existe professor que é engenheiro. Como assim não existe? Né? A sentença diz que alguns engenheiros são professores. Quer dizer, existe professor, né, que é engenheiro. Tá? Então, existe engenheiro que é professor, não posso dizer que não existe professor que é engenheiro, tá? Letra D fica completamente fora porque contraria diretamente a nossa primeira proposição. E a letra E diz assim, existe concursado que é engenheiro? Opa, existe, olha o carinha ali, né? Aquele carinha que está ali, ele é engenheiro e também professor. Diz que existe esse cara, diz que alguns professores
Alguns engenheiros são professores, né? Então esse cara ali, ele existe. Por ser professor, automaticamente ele é concursado. Então ele é um engenheiro e ele também é concursado. Então existe concursado que é engenheiro? Existe sim. Esse cara que está aí na intersecção deles, tá? Então, no caso, nós vamos marcar a letra E, que é o gabarito aí dessa questão da VUNESP. Para a gente finalizar esse vídeo, vamos trazer um exercício agora da FGV. Fala assim: em certa empresa são verdadeiras as afirmações. Qualquer gerente é mulher. Nenhuma mulher sabe trocar lâmpada. É correto concluir que, nessa empresa, vamos lá. Ó, nós temos duas proposições, tá? Uma traz o qualquer, que é a mesma coisa que o todo, e o outro traz o nenhum. Só que nós temos três classes envolvidas aí, né? Nós temos as pessoas que são gerentes, as pessoas que são mulheres e as pessoas que sabem trocar lâmpada, tá? Então, de novo, vamos fazer com calma para a gente fazer o desenho do diagrama lógico e poder ver qual alternativa que a gente pode marcar com certeza, tá? Então, vamos lá. Qualquer gerente é mulher, ou seja, todas as gerentes são mulheres, tá? Então, vou fazer o conjunto das gerentes e o conjunto das mulheres tem que conter o das gerentes, tá? Porque se é gerente, automaticamente é mulher. Então, o conjunto das gerentes tem que estar dentro do conjunto das mulheres, tá bom? Agora, quando eu passo para de baixo, eu tenho que nenhuma mulher sabe trocar a lâmpada. Tá? E aí, eu já tenho o conjunto das mulheres desenhados aí, eu não vou fazer de novo, tá? Lembra que eu quero analisar essas sentenças em conjunto. Então, eu quero ver as duas funcionando ao mesmo tempo. Como eu falo que nenhuma mulher sabe trocar a lâmpada, então não tem mulher que sabe trocar a lâmpada. Mulher vai ficar de um lado, quem sabe trocar a lâmpada vai ficar em outro conjunto, tá? Vai ficar totalmente separado. Então, como o conjunto das mulheres já está aí, nós vamos fazer o conjunto das pessoas que sabem trocar a lâmpada separado totalmente delas, tá? Então, esse é o desenho. Com esse desenho, você consegue agora responder e verificar aí as alternativas. Vamos lá. É correto concluir que nessa empresa, letra A, algum gerente é homem? Olha, repara que não tem nada a respeito de homem, tá? Não posso afirmar que algum gerente é homem. O que eu sei dessas sentenças que foram dadas aí é sobre as gerentes, as mulheres e as pessoas que sabem trocar lâmpada. Sobre os homens, eu não tenho informação nenhuma. Então, a letra A fica completamente inviável, tá? Foge dela. Letra B, a gerente que sabe trocar uma lâmpada. Ó, perceba, eu consigo pegar alguém que é gerente e que sabe trocar lâmpada, pega qualquer gerente que você quiser, olha ali. Se automaticamente esse cara é mulher, né? Se por fato de ser gerente é mulher, qualquer gerente que eu pego é mulher, e as mulheres não sabem trocar lâmpada, não tem mulher, não existe mulher que sabe trocar lâmpada, então não posso afirmar isso, que tem gerente que sabe trocar uma lâmpada. Qualquer gerente que eu pegar ali está completamente afastado, né? Separado ali do conjunto das pessoas que sabem trocar lâmpada. Então a letra B também fica falsa. Letra C, todo homem sabe trocar uma lâmpada. Esquece, homem, não tem informação nenhuma sobre homem, já vamos descartar a letra C de cara. Letra D, todas as mulheres são gerentes? Não, ó, não foi isso que a gente disse, né? Todas as mulheres são gerentes? Não, nós dissemos que todas as gerentes são mulheres, mas nada impede que exista mulher que não é gerente, tá? O fato de qualquer mulher ser gerente não quer dizer nada em relação a que toda mulher, ela é automaticamente gerente também, tá? Eu não posso afirmar a letra D, não foi isso que o exercício nos trouxe. E aí na letra E diz que nenhuma gerente sabe trocar uma lâmpada. E isso é verdade, né? Perceba lá, a gente foi lá na letra B, quando a gente disse que tem gerente que sabe trocar lâmpada. Não tem mesmo. Nenhum gerente que você pegar sabe trocar lâmpada, porque se é gerente, automaticamente é mulher. E na segunda proposição diz que nenhuma mulher, não existe mulher que sabe trocar lâmpada. Então, gerentes não sabem trocar lâmpada nesse caso, tá? Então, nenhum gerente sabe trocar a lâmpada. Letra E é o gabarito aí da questão da FGV. Bom, esse vídeo termina aqui, mas a sua preparação, o seu treinamento continua. Agora é hora de você resolver bastante exercícios, né? Praticar, ficar fera aí nessa parte de diagramas lógicos para garantir que você vai fechar as questões de raciocínio lógico lá na hora do seu concurso. A gente se vê nos próximos vídeos. Até lá!